Olá, meu amigo intercessor. Se os seus dias têm sido dias difíceis, se você tem perdido o controle da situação na família, nas finanças e em demais coisas, eu convido você a assistir até o último minuto desse vídeo, porque sempre tem a hora de pedir ajuda. Jesus, certa feita, diante de uma multidão, recebeu desespero de um pai que precisava que ele intervisse na vida do seu filho. Primeiro levou os discípulos, e os discípulos não o puderam curar. Depois, chegando até Jesus, Jesus observou o estado calamitoso que estava aquele menino. Você tem levado seu filho para a presença de Jesus? Qual é a situação da sua família? Qual é a situação do seu filho? Esse homem, ele levou esse menino, e esse menino estava numa situação muito difícil. Ele era tomado por demônios que o impedia de ouvir e de falar. Olha, ele não tinha nenhum problema físico nas suas cordas vocais. Ele não tinha nenhum problema físico nos ouvidos, na questão da audição, mas os demônios que querem distorcer e fazer o mal e tudo aquilo que Deus criou perfeitamente, de alguma forma esse pai permitiu a entrada desses demônios, até porque Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece? Ele desde a infância, e na infância os pais respondem pelos seus filhos, né? Os pais é que levam os seus filhos para o caminho, né? Como diz a palavra, leva esse menino para o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Então, não sei se foi por omissão desse pai, esse pai deixa esse menino se envolver de tal forma com as forças do mal, que essas forças do mal, então, agora podem invadir o seu físico e o impedir de falar. Imagina o desespero desse pai, ou imagina o seu desespero agora, se você tenha vivido algo até parecido com os seus filhos. Mas o que eu quero trazer para você nessa manhã é que Jesus então intervém nessa situação. Quando amigos não conseguem nos ajudar, quando o pastor não consegue nos ajudar, o padre não nos consegue ajudar, ou qualquer outro tipo de religioso, o pai de santo, qualquer outro tipo de religião, e não importa a religião aqui, cada um tem a sua. Mas quando as pessoas que nós confiamos, é isso que eu quero dizer, não conseguem nos ajudar, nós temos que entender que Jesus sempre terá uma resposta. Um alerta aos pais: cuidem da vida espiritual dos seus filhos. Cuide da vida espiritual dos seus filhos. Para que não chegue ao ponto que chegou esse menino. O texto diz que os demônios o lançavam no fogo, lançavam na água, e tinha o intuito de quê? De o matar. Um alerta a você, pai. O inimigo quer matar o seu filho. Quer o ver no fundo do poço. E existe alguém que pode impedir isso. Isso é você. Levando esse menino, essa menina até Jesus. Às vezes nós enchemos os nossos filhos de cursos, disso, daquilo outro, e isso é muito bom, é sim, mas não é o fim em si mesmo. Às vezes os nossos filhos estão tão atarefados com as coisas do cotidiano da vida, e eles não têm tempo mais para Deus. E aí esse menino chega a esse estado lastimável. Jesus olha para aquele menino, olha para os discípulos que não conseguiram resolver a situação e diz assim: ó geração incrédula, até quando vou estar com vocês? Sabe que Jesus está dizendo isso? Olha, eu estou treinando vocês para fazerem isso, para agirem nessa situação. Os discípulos de Jesus foram munidos da autoridade do próprio Jesus, delegada essa autoridade. E esses sinais acompanhariam aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos.
E aí Jesus então repreende aquele demônio, diz: nunca mais volte a se apossar deste menino. E aí eu destaco aqui no finalzinho, esse menino convulsiona, dá um grito e cai como morto. E muitas pessoas olham e dizem assim: está morto, ou seja, em vez de ajudar, atrapalhou. O menino pelo menos estava vivo. Tem muita gente que acha que está vivo, mas está morto. Tem muita gente vivendo uma vida, né? Sabe, lembra daquele filme, Os Mortos Vivos, andando pela rua, um morto vivo e achando que está vivo, mas está morto. Então, alguém poderia olhar e dizer assim: poxa, a situação piorou. Não, a situação não piorou. Aquele menino caiu como morto para viver agora uma nova vida. Não é assim que Paulo vai dizer lá em Romanos 6, exemplificando o batismo? Morre para viver uma nova vida. Então esse menino caiu como morto, porque agora a vida dele seria outra. Aquela vida que ele achava que vivia, aquilo que ele achava que era a vida agora, e desde a infância ele estava acostumado a conviver com isso, agora não, agora é uma nova vida. Esse menino levanta curado, transformado e livre de todo mal. E é isso que eu quero propor para você, quero propor para mim nessa hora, nessa oração. Vamos sair dessa oração para viver uma nova vida, para viver uma nova realidade, expulsar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, se livrar de todo o pecado que não pertence ao Senhor e levantar, cair como morto, mas levantar. Jesus pegou a mão daquele menino e levantou. Ou seja, o cair do homem e levantar é de Deus. Deus vai te levantar agora em nome de Jesus para uma nova vida. E eu quero entrar agora no nosso momento de intercessão. Pai, nessa hora, nós queremos, Senhor, que o Senhor toque em nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, que haja uma ordem, ó, dada dos céus nesta hora sobre nossas vidas, dizendo: sai deles espírito imundo, sai dele todo pecado que aprisiona, sai dele toda enfermidade que tem trazido o mal. Dá essa ordem, porque só tu, Senhor, pode fazer isso nesse momento. E pedimos, ó Pai, que caiamos como mortos, sim, mas que, ó Deus, ao pegar nas tuas mãos, levantemos para uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. No nosso momento de intercessão de hoje, vamos interceder pela Heloísa, pelo Iago, pelo Adriano Chagas, pelo Carlos Eduardo, pela Maria Eduarda e pelo Luiz Fernando. Peço também oração pela vida da neuropediatra, a Maria Eduarda, a doutora Maria Eduarda. Orem por ela. A nossa gratidão pelo Tiago Silva, que estava internado no Souza Aguiar, e recebemos a notícia ontem no chat do YouTube de que ele foi curado da sua enfermidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Peço pela Daniele, amiga da nossa irmã Celina, pela saúde dela, pela salvação da sua alma. Peço pela Simone, pela Liliane, pelo Evandro, né, que é o pedido do nosso irmão Joeni. A Simone e a Liliane são suas filhas e o Evandro seu genro. Peço pela Celeida e pelo Geraldo Júnior, para que Deus os livre de todo mal. Luciana Dias, oramos pela vida dela, pelo Jean, pelo Mateus, pelo Emanuel. Maria de Fátima lá de Petrópolis, todos esses outros irmãos são de Guapimirim, aliás, o Joeni de Nova Friburgo. E a Maria de Fátima e o Marinho Rezende de Petrópolis, Rio de Janeiro. Simone Tardelli, Nilma Teixeira, Deus abençoe a vida das amadas irmãs. Vamos falar com Deus. Pai querido Deus eterno, coloco diante de Ti e entro com um coração grato, Senhor, pela fidelidade que o Senhor tem para conosco. Nós intercedemos, nós clamamos, ó Deus, e o Senhor tem atendido o nosso clamor. Louvado seja Deus pela vida do Tiago Silva. E coloco diante do Senhor todos os outros pedidos da Heloísa e do Iago, da Celina, ó Deus, do Joeni. Ó Pai, contempla agora os teus servos, da Glorinha, ó Deus, da Maria de Fátima, da Nilma, da Simone Tardelli, da Luciana Dias. Contempla, Senhor, em nome de Jesus, cada um deles, para a glória do Teu nome, ó Pai. Eu venho interceder e agradecer o que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Obrigado você que esteve com a gente até o finalzinho do nosso Rede de Intercessão, a sós com Deus. De volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, colocar o seu comentário embaixo, o seu testemunho ou o seu pedido de oração. Amém?